Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Nosso último encontro nessa jornada do livro Obreiros da Vida Eterna. Chegamos no capítulo final, que é o capítulo 20. O título é Ação de Graças, porque eles vão fazer os agradecimentos finais. Agora estão todos juntos, já recuperados na casa transitória de Fabiano. Mas eles estão, afinal, com saudade de casa. Diz o André, efetivamente, as saudades da nossa vida harmoniosa e bela nos planos mais altos dominavam-nos o coração. E ele confessa: o serviço nas regiões inferiores, é claro, proporcionava experiência, sabedoria, acentuava o equilíbrio, enriquecia o quadro de aquisições eternas. Então, eles foram para uma atividade que não só ajudava os semelhantes, né, eles foram para a missão das desencarnações, mas que eles aprendiam muito com esse processo também. Não só eles, né, o André Luiz deixou registrado ainda esse legado que nos ajuda também no nosso aprendizado, ajuda para que a gente mude as nossas atitudes aqui, visando uma melhor desencarnação, né, como os melhores casos, como a Adelaide e o Fábio. E além disso, deixa aí um legado de conhecimento sobre a vida espiritual, sobre como o plano espiritual atua junto a gente e mostrando mais uma vez todo o amparo a que podemos ser submetidos se a gente deixar eles agirem na nossa vida. Só que, mesmo com toda essa experiência adquirida, poxa, em nosso lar eles têm um ambiente diferenciado, eles têm uma vibração constante de paz, como nós já vimos descrito nas obras anteriores. Então ele complementa falando: entretanto, o reconhecimento de semelhantes valores não impedia a sede daquela paz que nos aguardava à distância, no lar tépido e suave das afinidades mais puras. Então, eles estavam agora com o dever cumprido, aquele sentimento de, poxa, cumprimos a nossa missão, e tinha aquela vontade de, depois desse esforço sincero, realmente voltar para casa. Então, foi marcada a reunião final na casa transitória, e como prometido anteriormente, os amigos dos desencarnantes agora podiam ir visitá-los, já estavam recuperados. Lembra desde a desencarnação do Dimas, né, que os amigos se pronunciaram lá, perguntando para o Jerônimo se podiam abrir a casa à visitação dos amigos, mas ele não estava em condições ainda. Agora estavam todos em condições e por isso esses amigos podiam ser recebidos, toda a gratidão que eles tinham a oferecer podia ser feita nesse momento final. E aí o André descreve que esses amigos traziam alegres notícias e boas-vindas confortadoras. E fizeram então uma reunião de despedidas com a presença da Zenóbia também, e ela mesma, a Zenóbia, diretora da Casa Transitória, pediu que a Adelaide, bom, pelo que a gente acompanhou, a mais desenvolvida daqueles desencarnantes, pediu que ela fizesse uma prece de encerramento. Eu vou ler alguns trechos aqui para que fique registrado em vídeo, né, a importância das palavras da Adelaide nesse momento final, de uma pessoa que cumpriu sua tarefa aqui na carne, teve uma desencarnação extremamente suave, foi muito bem recebida, obviamente, como a gente já tinha visto antes, né, todo o carinho que a Zenóbia tinha por ela, até pelo trabalho que ela fazia enquanto estava desdobrada, né, durante o sono físico. E vamos ver que tipo de agradecimento ela faz, quais são as palavras dela, almejando talvez que essas possam ser também as nossas palavras quando nós passarmos para o lado de lá, quem sabe. Então ela começa, vou ler alguns trechinhos, tá? Ela começa falando: ó, Senhor, agora que encerrou a nossa oportunidade nos trabalhos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Então, o que a gente realmente conseguiu cumprir. Reconhecemos que o Senhor utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Ela está falando da fragilidade deles como encarnado. Mesmo como instrumentos deficientes, ainda puderam ser utilizados. Então ela falou: vacilantes e frágeis, encontramos-nos agora aqui venturosos e confiantes. Como é que a gente pode te agradecer essas bênçãos celestes? Continua ela mais para frente. Nada fizemos por merecer essa assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além de boa vontade construtiva. Diz o Humberto de Campos no livro Boa Nova, né? Que o melhor instrumento é a boa vontade e o melhor mármore é o sentimento. Então, esses quatro que foram recebidos lá no mundo espiritual e tiveram essa assistência para a desencarnação, isso eles tiveram. Boa vontade e trabalharam os sentimentos, cada um no seu nível, cada um na sua maturidade espiritual, mas todos fizeram sim por merecer, apesar dessa humildade que ela oferece nesse momento de prece.
Continua ela dizendo: falhamos muitas vezes, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos muitas vezes, cedendo a sugestões menos dignas, como todos nós, né? Nós falhamos, mas o importante é que a gente se levante, recupere e continue trabalhando no bem. E ela pede: desculpa-nos, mestre, a imperfeição de aprendizes. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, senão um coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que o nutriam na crosta da terra. Olha só ela reconhecendo como que as preocupações acabam sendo também um instrumento de aprendizado e de evolução enquanto estavam na Terra. E agora, já na casa transitória, já com o aprendizado, por exemplo, no caso do Dimas, no caso do Cavalcante, o desprendimento das preocupações terrenas, como que agora eles se sentiam mais aliviados. Aí ela diz: recebe o mestre, recebe o nosso coração como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche ele de novo com as tuas sacrossantas determinações, porque ela sabe que ainda tem trabalho a ser feito. Então ela está falando: estamos aqui disponíveis para continuar trabalhando do outro lado da vida. Agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas, se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir, oportunidade de trabalhar, afinal. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua casa. Vejam como é um espírito desperto e sabe que morrer não é sinônimo de descansar, morrer é sinônimo de continuar trabalhando, e ela está pedindo esse ensejo, né, essa oportunidade de continuar servindo mesmo do outro lado. Cheios de alegria, abençoados a valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo da tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos, agradecemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas, beijamos a cruz do sofrimento, no testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas, porque afinal eles tiveram tanta assistência no momento da desencarnação. E agora, Senhor, diz ela, não deixando o agradecimento e o contexto da prece exclusivo a eles que receberam tantos benefícios nessa desencarnação. Deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles que, menos felizes que nós, ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz da tua lei. Então vejam que ela também está vibrando por aqueles guerreiros que continuam na carne, abertos às inspirações da espiritualidade e continuam servindo e auxiliando esses irmãos ainda menos aptos ao caminho do amor. Finaliza assim: ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre. Assim seja. E assim ela agradece pelo momento, agradece pelo sofrimento vivenciado, agradece por novas oportunidades de trabalho, deseja as melhores energias àqueles que continuam na carne, na luta, deseja também o amparo a todos aqueles que estão em sofrimento e ainda perdidos no erro. Depois dessa linda prece da Adelaide, a Zenóbia canta um hino entre eles, um hino de gratidão e respeito ao planeta Terra, planeta que nos possibilita tantas oportunidades de aprendizado para a nossa própria evolução espiritual. Eu vou ler a última estrofe dessa canção, desse hino que ela canta para eles, para a gente ter uma percepção do que ela oferece, dos termos dessa canção. Ela diz assim: ó terra, mãe devotada, a ti nosso eterno preito de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Que nós, enquanto encarnados, também possamos valorizar, também possamos saber valorizar essa carne, essa terra, essa natureza que nos recebe e que nos trata tão bem, que a gente possa treinar cada dia mais a devolver tanto que a gente recebe pelo que a lei divina criou para a nossa vivência aqui enquanto encarnados.
Finalizada assim a reunião, as preces, trocaram carinhosos abraços com a Zenóbia e puderam então se colocar no caminho de volta. Os servidores que estavam responsáveis por essa missão, junto com os outros amigos, davam as mãos àqueles recém-desencarnados, dando-lhes energia para aquela subida prodigiosa. Descreve o André para encerrar o capítulo. Estranho e indefinível júbilo nos vibrava no peito, empolgado de vigorosa esperança. E, depois de atravessar os círculos de baixo padrão vibratório em que se localizava o Instituto de Fabiano, ganhamos região brilhante e formosa, coberta pelo céu faiscante de estrelas. Saudando-nos de muito longe, o astro da noite apareceu em maravilhoso prelúnio, emitindo raios de doce e evanescente claridade que, depois de nos iluminar o caminho numa beleza de sonho, desciam céleres para a crosta, espalhando entre os homens o convite silencioso à meditação na gloriosa obra do Deus. Então que possamos também olhar para a lua e sentir que esses raios chegam também como convite de agradecimento, também como convite de abrir o coração e deixar que essa luz entre em nós, para que a nossa própria luz possa brilhar e a gente melhore a nossa caminhada aqui. Isso é um pouco do que esse livro nos ofereceu e que possamos nos encontrar na próxima jornada, que é o próximo livro chamado No Mundo Maior. Abraço a todos e foi um prazer fazer esses comentários e contribuir um pouquinho para o nosso aprendizado. Abraço.